Muito bem, agora a gente vai te falar que por muito tempo o mundo da tecnologia foi visto como um ambiente majoritariamente masculino. Mas essa realidade está mudando e começa dentro das escolas públicas do nosso estado, né, Ana? Exatamente, meninas de 7 a 17 anos estão deixando de ser apenas usuárias dos aplicativos para se tornarem programadoras e desenvolvedoras de games com temática amazônica. Muito legal. E para a gente entender como esse incentivo desde a infância pode transformar a carreira dessas jovens e combater a desigualdade no mercado digital, a gente recebe aqui o coordenador do projeto das meninas na ciência, das meninas na tecnologia. É um projeto chamado Manaus Tech for Girls. Quem está aqui conosco é o CEO da Manaus Tech, o Glauco Aguiar, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre esse olhar diferenciado para as nossas meninas. Glauco, seja bem-vindo. Obrigado pela tua presença aqui no Panorama. Boa tarde, Glauco. Boa tarde. Eu que agradeço esse espaço. É um tema muito importante da gente trocar e conversar. Inclusive, eu estou aqui, homem, por ser fundador da escola, porque a coordenadora não pôde vir estar com vocês. Beleza, mas só para a gente entender um pouquinho de como nasce nessa iniciativa, como é que você, fundador de uma escola de tecnologia com foco em crianças, entendeu, né, a necessidade de trazer esse incentivo de modo a permitir que mais meninas tenham acesso ao que vocês ensinam lá? Perfeito. Quando a gente olha para os dados, né, a gente olha para as estatísticas, não só da nossa região, mas do Brasil inteiro, a gente vê que a gente tem menos de 6% de pessoas que trabalham em cargos de desenvolvimento de software são mulheres. Então, um disparate, um número muito ali desequilibrado. Então, a gente olha isso para o mercado, vê o dado, a gente absorve isso. Quando a gente olha lá para a escola, a gente faz diversas ações onde a gente convida mais meninas, faz campanhas, enfim, a gente faz diversas ações para que mais meninas busquem, né? Mas geralmente uma família, quando tem ali 3 filhos, os meninos, eles colocam na robótica, na programação, no desenvolvimento de jogos, as meninas, eles direcionam para outras atividades. Por diversos motivos, por motivos de referência, por motivos, enfim, inúmeros. E então, por mais que a gente faça todo o esforço do mundo que a gente faz lá na escola, a estatística que a gente tem lá é a cada 10 alunos, 2 são meninas. Olha só. Então, assim, a gente olha para o mercado, vê essa estatística. A gente olha para a escola, vê essa estatística. Então, daí veio essa necessidade, e se a gente construísse um projeto, um programa, onde não só fossem só alunas meninas, mas se a gente trouxesse só professoras, só coordenadoras, só palestrantes mulheres, para que elas se enxerguem nessa posição, né? Muito bom. Legal. Às vezes a gente vê ali uma pessoa que é desenvolvedora ou de um estúdio, enfim, alguém muito famoso, mas é sempre um americano, um homem, é sempre alguém que talvez para uma menina do interior aqui seja muito difícil ela se enxergar naquela posição. Então, para isso a gente construiu esse projeto. Que bacana. Exatamente. Eu acho que o impacto no futuro também dessas meninas também deve ser muito grande, né? Porque é uma das áreas que são mais vistas hoje, tecnologia, ciência e bem pagas também. Então, ter isso ensinado desde a infância, com certeza vai impactar no futuro delas também, profissional. Sem dúvidas, a gente tem, é interessante, a gente escolheu como pano de fundo o desenvolvimento de jogos, porque ele possibilita não só que elas tenham um contato tranquilo, amigável ali com tecnologia, com algo que engaje, que elas gostam, mas de dentro dessa indústria de desenvolvimento de jogos existem inúmeras profissões que pessoas que jogam, por exemplo, nem param para pensar que tem uma pessoa ali específica que faz só o som, tem uma pessoa que faz só o efeito sonoro, tem outra pessoa que faz só a UX, tem outra que faz a ilustração, Perfeito. a história, enfim, dentro desse mundo tem inúmeras profissões que a gente percebeu, inclusive, no projeto, que as alunas foram se identificando ao longo. Às vezes elas acharam que entravam, eu vou super programar. Algumas, de fato, gostaram de programar, mas outras adoraram criar as ilustrações, os personagens, as características daquele personagem, da vida, né?
é colocar a personalidade, persona, né? Exatamente, Muito legal. criação da persona. Então, esse mundo esse mundo dos games permitem que elas tivessem contato com diversas profissões dentro desse mundo de desenvolvimento. Muito bacana. Perfeito. A gente tem algumas perguntas aqui também na tela para fazer ao Glauco. Vou chamar a primeira aqui para a gente esclarecer. Manaus Tech for Girls, né, elas no comando do futuro. O projeto atende desde crianças de 7 anos até adolescentes de 17. Como adaptar o ensino da lógica computacional para que uma criança tão novinha entenda que ela tem o poder de criar e não apenas de consumir? Você mudar essa mentalidade, né, Glauco? De tirar a criança só do consumo da tela para colocar ela ali no comando desse game, literalmente. Como é que é isso? Olha, a gente já trabalha na Manaus Tech há mais de 10 anos com crianças. Ao longo dessa jornada, a gente foi aprendendo aquilo que funciona, aquilo que faz mais sentido e também pesquisando, estudando muito, né? A gente tem toda uma geração que muito cedo está tendo contato com tela. Então, a gente, por exemplo, na escola, a gente começa a atender em escolas parceiras a partir de 3 anos de idade, crianças que não sequer estão ainda perto de alfabetizar. Sim. A gente já está ensinando tecnologia, mas sem telas. Isso é muito legal. importante. Não é o momento ainda da criança ter tanto contato com tela. Isso não sou eu que estou dizendo. Pesquisas, né, mundiais que demonstram ali que o contato com tela prematura ele é muito danoso para o cérebro das crianças. Mas, quando chega nessa faixa etária ali de alfabetização, pré-alfabetização, que elas já podem ter algum contato com tela, aí sim a gente leva já para o computador. E, inclusive, nesse projeto foi bem surpresa. Assim, a gente está se deparando com uma nova geração de crianças que o primeiro contato que elas têm com tecnologia é um contato com o smartphone, não com o computador. A nossa geração foi diferente. Primeiro foi o computador, Exato. depois veio o Verdade. smartphone. Elas não. Então, para elas, tudo é touch, tudo é amigável. O computador não é assim. Então, um ambiente de desenvolvimento que é ali no computador, muitas delas mexiam o mouse, olhavam aquilo, achavam aquilo estranho. Então, em 20 semanas, sair do mexer o mouse e achar aquilo estranho, para sair um desenvolvimento de um jogo com uma história, com som, com tudo, é uma jornada e tanto. E isso a gente consegue fazer graças a esses 10 anos aí que a gente vem desenvolvendo metodologias e tudo mais, mas sempre pregando isso, que a tecnologia ali, ela seja o pano de fundo para ela contar a história que ela quer contar. Se é uma história sobre a Amazônia, sobre a comunidade dela, sobre algo que ela percebeu. Então, até talvez para além de criar, se expressar através de tecnologia, né? A gente prega bastante isso. E é muito legal ver os pais, as famílias, né? Jogando e entendendo e vendo aqueles detalhes ali que as meninas pensaram, justamente para contar as suas histórias, contar. Eu lembro aqui de uma mãe conversando comigo e falou: ela colocou uma coisa que ela leu num livro que eu dei para ela há 2 anos atrás, que ela achou aquilo interessante e ela inseriu. Muito então, legal. Isso é muito legal, né? Claro, e perceber que a sua criança está ali, de fato, ocupando um tempo com muita qualidade, aprendendo uma habilidade que vai, de fato, fazer a diferença na vida dela no futuro, né? Como já faz a partir do momento em que ela começa a desbravar toda aquela tecnologia. Com certeza. Vamos chamar mais uma tela agora? Mais uma tela. Vamos lá, Vimos jogos criados por elas sobre lendas amazônicas e combate ao tráfico de animais. Por que é tão importante que a tecnologia criada aqui no Amazonas tenha essa nossa identidade cultural que a gente conversava e a visão também dessas jovens, delas realmente serem a protagonista, realmente as protagonistas dos jogos criados? Olha, quando a gente pensou nesse projeto, um dos pontos que a gente já traz ali de experiência também com a Manaus Tech, a gente sempre trabalha projetos que têm correlação com as ODS. Então, os nossos alunos, é muito importante que eles entendam que tecnologia ela pode ser utilizada para o bem e utilizada também, não tanto para o bem, mas a gente prega muito que eles resolvam problemas da sua avó, problemas da sua comunidade, do seu bairro, para que seja não tecnologia por tecnologia. Sim. Porque senão a gente vai ter alunos que a gente está formando ali que vão acabar trabalhando, fazendo tecnologia para guerras, por exemplo. Não é o que a gente quer. Claro. Então, a gente quer que eles entendam que
é um superpoder que eles estão aprendendo e, de fato, usem esse superpoder para o bem. Quando a gente fala, traz para o projeto específico do Manaus Tech Girls, a gente achou muito importante que parte do conteúdo também fosse sobre histórias da nossa região, lendas amazônicas, porque isso, infelizmente, está se perdendo. Muitas das crianças que estavam no projeto sequer tinham ouvido falar nas lendas que nós ouvimos. Sim. E que é algo que conta da onde a gente vem, nos traz muitos insights e sabedoria que vem sendo transmitida de pai para filho. Então, para a gente é muito importante que isso esteja adaptado para a nova linguagem. Então, quando você traz uma lenda através de um jogo, talvez vai ter alguém ali que nunca teve contato com a lenda, mas através do jogo ele vai super se interessar e procurar mais sobre essa lenda, ou então entender sobre essa lenda ali no jogo. Jogos digitais são uma nova forma também de cultura. Todo mundo ama Paris porque viu em filme, porque Paris aparece em milhões de filmes. Exato. Mas aí a gente vai criando esse desejo de, nossa, que Paris é incrível. Então, se a gente tiver produções culturais da nossa região, tenho certeza que vai ter mais gente interessada em conhecer, em achar lindo, porque nós sabemos que é lindo. E aí essas meninas, através dos jogos, contando histórias da nossa região, é uma forma delas mostrarem não só as coisas ruins, obviamente, mas as coisas boas, né? A gente tem muita coisa incrível. Então, foi por isso que a gente escolheu temáticas ali. Todos os jogos eram, claro, elas que decidiam, obviamente, mas a gente não só trouxe conteúdos, mas incentivou e conduziu para que elas contassem histórias menos do oceano, mais do Rio Negro. Perfeito. Que legal. Perfeito. Bacana. Ter essa visão mais próxima, né? Que realmente está ali fazendo sentido. Vamos para mais uma tela por aqui, para o nosso convidado responder para a gente. O Manaus Tech Girls alcançou 22 municípios do estado. Como é para uma menina do interior que muitas vezes enfrenta a falta de energia, internet estável, né, no caso, descobrir que ela pode ser guardiã da floresta por meio de um código de programação? Gostei da pergunta, adorei. Olha, é importante ressaltar esses desafios que a gente viveu na pele do projeto, os alunos. A gente teve inúmeras histórias de superação, inúmeras histórias para que elas conseguissem vencer, para desenvolver os seus jogos, para estudar, por exemplo, a gente atendeu 22 municípios, só 2 municípios eram de forma presencial, que era Manaus e Manacapuru. Os demais todos, para as alunas mais velhas, era online. E aí a gente precisa de que elas tenham acesso a um computador com internet, energia estável. E no início do projeto a gente coletava essas informações, né? Você tem acesso a computador com internet na escola, você vai conseguir acompanhar o curso. A gente teve uma quantidade de respostas que mostrava para a gente que seria possível. Na prática não foi assim. Na prática a gente viu a aluna tendo que acessar o computador emprestado do vizinho. Entendi. A gente, ao longo do curso, a gente teve que criar algo que a gente nem tinha planejado, que era ensinar como desenvolver os jogos só com o celular, que não é o ambiente mais adequado para desenvolver o jogo. Então, a gente descobriu ali que tinha muitas alunas que não tinham como, nem emprestado, nem do pai, nem de ninguém, nem na escola, então só conseguiam um celular emprestado para fazer. Então, a gente pegou e trouxe essa possibilidade ali também. Então, eu não gosto de falar só dos desafios, mas assim, é importante Eles a gente existem, enxergar, né, esses desafios. Eles são desafios que, enfim, não são resolvidos só com projetos como esse. A gente precisa de muitas políticas públicas, a gente precisa de muitos atores ali atuando para que a gente consiga ter mais estrutura, né, porque talento eu não tenho dúvida, assim, eu nunca tive, mas ainda estou com o coração bem quente ali do festival que foi no sábado ali e fiquei assim maravilhoso, não só eu, mas como os especialistas que avaliaram elas, as pessoas que foram visitar ficaram muito assim entusiasmados como são talentosas. Com um pouco mais de estrutura, com um pouco mais de projetos como esse, eu tenho certeza que não vai demorar muito para a gente ver várias pessoas, várias meninas dessa trabalhando com tecnologia, mostrando suas histórias para o mundo inteiro. E é importante ressaltar, né, que já existem. A gente
ao longo do programa, a gente conectou essas alunas com mulheres amazônicas que já trilharam esse caminho. A gente colocou, por exemplo, elas para falarem com uma desenvolvedora que mora hoje na Finlândia, sobre a carreira dela, como foi sair do interior de Maués e chegar à Finlândia trabalhando na maior produtora de games do mundo. Olha só. Enfim, isso é muito importante a gente ressaltar, né, que a gente não está começando. Talvez a gente ajudou esses primeiros passos dessas meninas, mas isso só é possível porque já teve outras mulheres ali que já ultrapassaram essas barreiras e já são referência para elas. Foram abrindo caminho, Exatamente. Literalmente, né? Tirando Exatamente. o mato da frente ali. Glauco, eu quero agradecer muito a tua presença aqui conosco hoje. É sempre muito importante a gente falar sobre isso. Também estivemos lá no festival, no sábado, fizemos a cobertura, exibimos a reportagem aqui. Com certeza é um projeto que merece todos os aplausos e quem esteve acompanhando com a gente essa entrevista e também ficou sabendo ali de todas as iniciativas que vocês fazem, como é que podem encontrar vocês da Manaus Tech nas redes sociais e na internet? Certo, a gente tem a rede social da Manaus Tech, né, que é Manaus, como o nome originário da nossa cidade, Tech, com T-E-C-H. E tem o Instagram e as redes sociais específicas do projeto, que é o Manaus Tech Girls, né, Girls de menina em inglês. Então lá vocês podem acompanhar, inclusive, a próxima edição, que já está próxima de sair. Perfeito. Ai, então, que bacana. quando tiver novidades, volte aqui conosco, a casa é sua. Obrigado, gente. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Até a próxima. Até a próxima, querido. Olha, a gente segue.